Queridos irmãos, convido nesse instante todos a fecharem os olhos. Senhor Jesus, esteja presente no nosso encontro de hoje. Esteja presente em cada lar. Mas esse encontro que tem um propósito tão bonito, que é a gente amar como o Senhor ensinou, não somente aqueles que estão perto fisicamente, mas todos aqueles que habitam esse planeta. E pelo simples fato de compartilharem conosco essa existência, são nossos irmãos. Então, Senhor, leva essa prece até cada coração daquele país que agora sofre pela ignorância do homem. Identifica também as necessidades em cada coração aqui conectado, Senhor. Cuidando, amparando quem precisa de amparo, encorajando quem precisa de coragem, fortalecendo a força e a vontade de recomeçar aquele que precisa de forças para isso. Obrigado, Jesus. Senhor, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar. Põe a mão no coração, que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso barquinho, que hoje está ainda mais cheio de amor. Hoje o nosso barquinho vai navegar, sabe quantos quilômetros? 13.500 quilômetros. Até o Afeganistão. Porque esse barquinho
Para Ele não tem limite, não importa se lá tem ou não um oceano por perto. Esse barquinho ele alcança até onde o amor permite ir. E por isso hoje, movido pelo combustível do amor, nós vamos levar nossas vibrações até aqueles irmãos. Então, obrigado a você que está aqui conosco hoje, que veio aqui nesse momento oferecer o teu melhor sentimento. Porque, como diz a canção, é dando que se recebe. Então hoje, quanto mais a gente doar, meus irmãos, mais a gente vai receber. E eu tenho a certeza que lá do alto, os entes queridos, nossos amigos espirituais, Jesus vai observar um feixe de luz que vai sair dessa live, desses nossos corações conectados pelo amor, e vai levar essa energia até aqueles corações que agora estão aflitos, com medo, com insegurança. Então, obrigado por oferecer aqui hoje a tua melhor versão, a tua melhor virtude. Obrigado, viu? Também vamos pedir que essas orações cheguem a todos aqueles que estão precisando. O Espírito sopra onde quer. É isso, Larissa. Obrigado. Irmãos, vou pedir a licença de vocês, tá? Para a gente desativar os comentários e depois eu volto. Eu recebi muitas sugestões para a gente fazer uma live sobre esse tema. Para a gente oferecer aqui o espaço, que hoje seria de uma live canção, né? Pensando numa prece pelo mundo. O que fazer diante de tudo isso que está acontecendo, né? O que poder fazer? O que a gente pode fazer, Eduardo? Como você disse, o Afeganistão está tão longe, está a 13.500 e tantos quilômetros do Brasil. O que a gente pode fazer por essas pessoas? Bom, não é porque eles estão longe que eles deixam de ser os nossos irmãos. Da mesma forma que aquele que divide a mesma rua com você o é. Que aquele que divide o mesmo teto com você o é. Meus irmãos, para vocês terem ideia, só em 2021, mais de 500 mil pessoas já fugiram do Afeganistão por medo, por perseguição, por ameaça. E dessas 500 mil, sabe quantas eram crianças? 60%. Ou seja, imagine 300 mil crianças tendo que fugir da sua casa. Olha para o seu filho. Mentaliza alguma criança que você tem um carinho. Imagina essa criança ter que sair sem rumo, com medo, correndo, deixando tudo. São 300 mil que passaram por isso. Então a gente não pode tapar os olhos. A gente não pode deixar de oferecer o nosso amor para essas pessoas. E a gente pede isso hoje. Que essas preces de mais de 400 pessoas possam chegar até aqueles coraçõezinhos com medo, para que Nossa Mãe Maria os console e os envolva nesse nosso apelo. Bom, o que fazer? Tem uma frase que diz que se a dor do outro não dói em mim, então significa que eu estou mais doente do que ele. Eu estou precisando mais do que ele. Então é por isso que hoje nós vamos orar por eles. Orar por eles. Mas tem algumas pessoas que me mandaram mensagem também perguntando, mas Eduardo, além da oração, o que a gente pode fazer? Bom, quero responder para vocês. Eu entrei em contato hoje com meu irmãozinho Ranieri, né, do Fraternidade Sem Fronteiras. Ele até falou assim, pode falar em nome do Fraternidade, mas eu não me sinto digno disso. Né? A Fraternidade é muito grande. Então, o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras também está com o coração muito tocado por essa causa e provavelmente eles vão se reunir nesse final de semana, né, para poder estudar a melhor forma de ajudar. Uma ajuda que chegue até lá, que de fato faça a diferença. Essa é a principal causa do Fraternidade Sem Fronteiras. Não é simplesmente você depositar numa conta, não.
É uma ajuda que a gente sabe que se eu doar R$ 1, esse R$ 1 ele vai chegar ao destino. Ele vai ajudar a resgatar alguém que está querendo fugir de lá. Então eu confio muito no Fraternidade. Então tenha um pouquinho de paciência. Em breve eu trago uma resposta para vocês de como a gente vai poder ajudar esses irmãos além das preces, né? Mas hoje eu queria falar sobre uma terceira forma de ajudar. Talvez essa aqui esteja, de repente permitindo isso tudo estar acontecendo, para que a gente aprenda. Para que a gente aprenda como comportar espiritualmente, moralmente, socialmente, para que o nosso mundo de amanhã não mais experimente situações tristes como essa que a gente viu na televisão, na internet, nesses últimos dias. Porque a gente aprende não só com os nossos erros, mas também com os erros dos nossos irmãos. Então, hoje, eu separei 3 preciosas lições para a gente aprender juntos, diante de tudo que está acontecendo, porque a gente tem 2 opções, meus irmãos. Ou a gente vê tudo isso e lamenta, se revolta, se desespera, chora, desanima do mundo, ou a gente olha com olhos de um estudante que veio aqui para aprender e, se possível, ajudar a transformar. E é esse o olhar que eu quero trazer para vocês hoje, nessas 3 lições. A primeira lição, que é muito importante que a gente entenda, é que o fanatismo religioso, ele é tão perigoso quanto a ausência de religião. O fanatismo religioso é tão perigoso quanto a ausência de religião. E eu digo religião aqui no sentido mais puro da palavra. Religião do religare, do ligar a Deus, independente de qual seja a tua religião. Mas quando isso se torna uma obsessão, quando isso se torna uma conexão doentia, isso é muito perigoso. Então, refletindo sobre tudo que está acontecendo, eu lembrei de uma das passagens mais marcantes da vida de Jesus, que foi a traição de Judas. E aqui eu quero desconstruir com muita humildade, talvez algo que você traga dentro de você, por ausência de conhecimento. A traição, entre aspas, porque na verdade ali não houve traição. Nunca Judas traiu Jesus. Judas se esqueceu de uma lição preciosa de Jesus. Sabe quando Jesus disse: meu reino não é desse mundo? Foi essa a lição que Judas esqueceu. Porque ele entrega Jesus com a pretensão de instituir o reino do Cristo a todo custo. E o que eu vou dizer para vocês aqui está no livro Boa Nova, do Chico, e está no livro Crônicas de Além Túmulo, isso, do Humberto de Campos, também psicografia do Chico, tá bom? Judas era um fanático, bem parecido com os que estão naquele lugar. Um fanático religioso. E todo fanático ele tem a necessidade de impor sua verdade. Judas, ele olhava para Jesus e ele não entendia a mansidão do Cristo. Não entendia. Ele achava que Jesus era muito lento. Ele achava que Jesus perdia tempo sendo tão pacífico. Ele não conseguia entender, acima de tudo, que o reino de Deus é obra divina no coração do homem e não fora do homem. Ele achava que o reino de Deus era uma construção externa que dependia principalmente da política humana. Pobre do homem. Pobre do homem. E então Judas arquiteta um plano. Ele elabora um plano. E o plano dele, que muita gente não conhece, que muita gente nunca ouviu falar, né? Era um plano de fazer uma aliança com os romanos e com as lideranças judaicas. Então, o que tinha no pensamento dele? Bom,
eu vou entregar Jesus, né? Porque aí o combinado com os romanos, com as lideranças, era o seguinte, que eles prenderiam Jesus e aí Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, eles travariam uma guerra pela independência de Israel e após libertar Israel de Roma, eles entregariam de bandeja o poder para Jesus. Eles soltariam Jesus, meio que dizia o seguinte, olha, Jesus, o reino está pronto. Sabe esse reino que o Senhor queria tanto governar? Então, é só o Senhor sentar no trono agora e governar. O que tinha que fazer, essa era a visão de Judas, né? Ele imaginando se o plano dele tivesse dado certo. O que tinha que fazer, Jesus, por você, eu já fiz. Eu já matei, eu já lutei, eu já derramei sangue. E olha, Senhor Jesus, o Senhor não precisou nem sujar suas mãos. As minhas estão sujas de sangue, mas isso pouco importa, porque o reino está pronto. Essa era o pensamento de Judas. Não foi uma intenção de trair com a pretensão de enganar para o mal. Não. A intenção dele era doente. A intenção dele era de alguém que não tinha aprendido a essência do mestre. E ele esqueceu. Ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que Deus, para instituir o seu reino, ele não trabalha com a violência. Não. Deus trabalha com o tempo. Deus não trabalha com a violência. Ele usa o tempo. O tempo. E quem sabia muito bem disso, diferente de Judas, era Jesus. Era Jesus. Jesus tem um respeito pelo tempo imenso, né? Que dizer como a forma de nos amar, né? Por isso Jesus se entrega, manso que nem um cordeiro, porque ele sabe que uma verdade que fosse imposta à força jamais seria capaz de tocar um coração ao ponto de transformá-lo. Jesus tinha essa convicção. Agora, um coração que fosse tocado pelo exemplo, esse nunca mais voltaria a ser como era. Vocês conseguem visualizar, trazer essa situação que aconteceu há mais de 2000 anos para essa semana agora, de agosto de 2021? Imagina aquelas crianças afegãs, oprimidas, perseguidas, vendo as mães ou os pais sofrerem violência, sofrerem perseguição, em nome de uma crença. Todo aquele testemunho, toda aquela experiência traumatizante jamais vai fazer com que aquelas crianças de fato amem a um Deus que é defendido pelos radicais. Porque um Deus que é temido, ao invés de ser amado, é um Deus que com certeza vai ser esquecido. Com certeza. Isso serve para todos. Imaginem se Jesus, ao ser preso, se rebela. E ele tinha poder para isso. Ele tinha. Vocês lembram quando ele vai ser preso pelo soldado e aí Pedro, né, que era ali o discípulo mais esquentadinho, Pedro tira a espada e arranca uma orelha do soldado fora. E aí o que Jesus diz para ele? Embainha tua espada, Pedro. Porque quem fere pela espada será ferido. Pela espada perecerá. E olha o que Jesus diz para ele agora. Esse é o ponto-chave que aqueles irmãos precisavam ter acesso a isso. E no tempo certo eles terão. Isso que eu vou dizer para vocês agora resolveria toda essa questão. Olha o que Jesus diz. Ou pensas, Pedro, que não posso rogar a meu Pai e ele me enviaria e colocaria à minha disposição neste momento mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus está dizendo aí? Eu não estou resistindo, Pedro? Não é porque eu sou fraco. É porque eu sou forte. Eu não estou resistindo, Pedro, não é porque eu não tenho
um exército do meu lado, porque se eu quisesse, era só eu estalar os dedos, que Deus me enviaria uma legião de anjos e ia acabar com tudo, tudo ali. Só que ia acabar através do quê? Da violência, da violência. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se Jesus tivesse feito isso, como milhares de personagens fizeram ao longo da história da humanidade, nesse exato momento, a gente estaria falando sobre ele? Nesse exato momento? Não, né? Quantas pessoas no mundo Jesus inspirou? E quantas pessoas ainda serão inspiradas por ele? Pela eternidade, porque ele escolheu embainha a espada Pedro. Então, do ponto de vista da transformação moral e também social, eu te pergunto, é melhor impor uma verdade ou inspirar um comportamento? Traz isso para a tua vida. Porque quantas vezes, ao longo dos dias, ao longo das experiências que a gente vive, em especial com aqueles que nos ferem, ou ferem aqueles que amamos, como o soldado fez com Jesus, a gente tira a nossa espada e quer ferir o outro. E quer machucar. E quer fazer sangrar. A nossa espada da palavra, a nossa espada do pensamento. Hoje a gente não anda armado com uma espada de lâmina, mas a gente também anda armado com as nossas atitudes, com a nossa forma de falar. Então, lembra dessa passagem sempre. Quando você visualizar situações como a que está acontecendo lá do outro lado do mundo, pensa que o teu comportamento aqui, agora, influencia lá. Porque os espíritos vão e vêm e migram. Às vezes o espírito que hoje é teu filho, e você passa uma lição de moral para ele, constrói um caráter, na próxima encarnação ele vai ser designado a nascer lá, para poder inspirar as pessoas a se transformarem. Então a gente nunca sabe onde uma lição nossa afeta, onde uma lição nossa chega. Então embainha tua espada, viu? Silencia tua palavra, se com ela você quer ferir. Eu sei, Eduardo. Eu entendo. Mas sabe, me causa uma revolta ver tudo isso acontecendo. Por quanto tempo ainda a gente vai ter que viver nesse mundo, vendo esse tipo de coisa? Conviver com cenas como a gente viu, onde as pessoas praticamente se agarram aos aviões como se fossem ali um carrapato. E aí o avião decola e a pessoa cai lá de cima. Quantas vezes a gente vai ter que ver criança passando fome? Uma cena tão triste que eu vi, uma mãe querer jogar uma criança do outro lado do muro para os soldados britânicos pegarem e salvar a criança. Quanto tempo a gente ainda vai ter que viver nesse mundo? A canção responde. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, entender que tu és o amor. Quanto tempo, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. E Deus responde: quanto tempo
eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo? Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vai dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Quanto tempo? Quanto tempo eu não posso dizer, diz Deus, porque vai depender de você. O caminho eu te dei para seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo? Eu quero tanto um mundo diferente, Senhor. É tanto sofrimento, é tanta aflição. Ai, minha vida. Você é o responsável por mudar esse cenário. Eu sou o responsável por mudar esse cenário. Entende? Por isso que ele diz, quanto tempo? Eu não posso dizer. Vai depender do quanto você está predisposto a crescer. Vai depender do quanto você é capaz de ressignificar as dores, as angústias, as tristezas do mundo e entendê-las como convite. Entende? E a segunda lição que tudo isso tem para nos ensinar, meus irmãos, é que todo plantio tem uma colheita. Todo plantio tem uma colheita. Ninguém deixa de colher o que está plantando. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se depara com situações de injustiças, nosso primeiro impulso é desejar o mal para quem está cometendo a injustiça. Eu sei disso, eu também sinto isso, porque a gente foi educado dessa forma. Basta a gente ver, né, os filmes, os desenhos, todos eles nos incitam à vingança. Todos. E a gente torce. A gente torce para o mocinho ir lá e atirar e matar o bandido e matar o terrorista. A gente torce. Porque a gente acaba se tornando partidário dessa ideia ilusória da vingança. Porque quando você mata o espírito de alguém doente, que é um criminoso, que faz uma barbaridade, você só está prorrogando a resolução do problema. Porque o espírito não morre. Não morre. Então você está jogando às vezes o problema para o teu filho, para o teu neto, que vai ter que conviver com esse espírito quando ele reencarnar. Então, por que tirar a vida se não foi nós que a demos? Só Deus tem esse poder, entende? Então, não gaste tua energia alimentando essa vibração de ódio, essa cadeia de ódio. Isso vale para tudo. Na política, meu Deus do céu, quanta gente gasta uma energia danada, criticando um lado, criticando o outro. Meus irmãos, perde tempo com isso não. O que são 4 anos de um governante irresponsável que seja, o que são 4 anos perto da humanidade, do sopro de uma humanidade, não vale a pena se contaminar com essa energia. Foca na tua transformação e ponto.
Não vale a pena alimentar a vingança, porque a vingança é atributo dos fracos. Perdoar é atributo dos fortes. É muito mais fácil a gente vingar do que a gente perdoar. Entende? Entende? E esse é o troféu que a gente precisa buscar. Judas escolheu o caminho errado. Acontece com todos nós, né? Ele se esqueceu de um detalhe, que muito antes da gente querer dominar o próximo, eu preciso dominar a mim mesmo. Muito antes da gente querer impor algo à força, eu preciso construir algo em mim. E através da minha inspiração, do meu comportamento, as pessoas vão observar e dizer: nossa, aquele cara é diferente. Quer ver uma coisa que acontece tanto? Eu acho tão pequeno briga entre religião para falar qual é melhor. Ah, mas o espiritismo não pode isso, não pode aquilo. Uma coisa é não ter necessidade, outra coisa é não poder, né? Então eu falo o seguinte, por exemplo, as pessoas se preocupam tanto em ser proselitistas, né? Quero que você se torne espírita, quero que você se torne católico, quero que você se torne evangélico. E aí vai querer forçar a pessoa a isso, né? Gente, isso é de uma falta de inteligência. Primeiro porque o que eu quero é que o outro se encontre no caminho dele. Entende? Não é porque o meu faz bem para mim que fará para ele. E segundo, porque se eu quero inspirar alguém a seguir um caminho meu, eu não vou pegar esse alguém e colocar no caminho à força. Só vai causar ainda mais ódio. Eu vou inspirar esse alguém pelo meu comportamento. Quantas pessoas me mandam mensagem, às vezes num direct: nossa, Eduardo, não sabia que o espiritismo era assim. Eu achei que tinha negócio de demônio, de não sei o que tem. Hoje eu estou vendo com outros olhos. Mas eu sou católica. E sabe o que eu falo? Mas continua católica. Te faz bem? Faz, adoro ir na missa. Então continua. Eu sigo você, te assisto. Mas eu sou evangélico. Minha família não sabe que eu te assisto. Mas continua evangélico. Entendeu? E segue teu caminho. Se te aproxima do Cristo, a religião faz seu papel. Religare. Entendeu? Então, é essa a preocupação maior. Que todos nós consigam se conectar, independente de qual seja a tua rede de acesso, né? E aí, E aí Judas paga também o preço da inocência do seu plano, né? Lembra da colheita? E aí Jesus é preso e crucificado. Judas é enganado, né? E quando ele percebe que ele foi enganado pelos romanos, que tinham prometido que ajudariam a tomar o poder, libertar Israel e depois soltar Jesus, um remorso imenso invade o coração dele. Por perceber que ele tinha confiado mais nos homens do que no Filho de Deus, que era o que Jesus representava. Ele confiou mais nos homens do que em Jesus. E aquilo, nesse momento em que isso acontece, ele recebe uma visita. Sabe quem que visita Judas? A culpa. A culpa. Mas a culpa, meus irmãos, ela não transforma ninguém. Judas não se tornou melhor porque começou a sentir culpa. Não. Culpa não soma nada. Se você sente culpa por algo, não é bom. Não é bom. É um sinal de que precisa ressignificar o que aconteceu. Mas talvez a culpa faça parte do processo. Faça parte do processo. E a culpa também vai bater à porta daqueles que hoje fazem chorar aquelas crianças e aquelas mulheres no Afeganistão. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. A culpa vai bater naquela porta. No tempo certo, ela vai chegar. Não como punição,
porque Deus não pune. Esquece essa ideia. Mas como uma consequência, uma resposta natural de uma mente doente. De uma mente que ainda faz sangrar o irmão. De que ainda faz chorar o irmão. E é o que acontece com Judas. Quando a culpa toma conta dele, ele não suporta a dor. E o que ele faz? Suicida. Suicida, né? E aí a gente tem a terceira lição, que é o arrependimento. Agora sim, agora sim. Todos os envolvidos nisso que a gente está atravessando, nessa crise humanitária, vão se arrepender. Sabe por quê? Porque o homem é mais frágil do que perverso. Isso quem disse foi Jesus. Enquanto o homem precisar usar a violência para impor sua verdade, isso será fragilidade. Fragilidade por quê, Eduardo? Você está muito enganado. Aqueles homens não têm nada de frágil. Já viu o tamanho das armas que eles usam? É, eu vi. Eles têm armas, né? Mas as ideias deles serão quebradas como um graveto fino pela transição planetária, onde não terá mais espaço para esse tipo de espírito que persegue em nome de Deus, para esse tipo de espírito que faz sangrar, que faz chorar em nome de Deus, não como punição, mas como amor divino que permite que cada um ocupe o espaço onde precisa ocupar, para aprender o que precisa ser aprendido. Então, o arrependimento se dará e nenhuma ovelha se perde. Lembra disso? Sabe por quê? E às vezes é revoltante o que eu vou dizer agora. Porque Deus ama o pior de todos os terroristas, do mesmo jeito que Ele ama você. Do mesmo jeito que ele me ama. E do mesmíssimo jeito que Ele ama Jesus. A gente não entende ainda, né? Então, acontecerá com o pior dos homens o que aconteceu com Judas. Vai ser visitado pela culpa, talvez não vai suportar, pode tirar a própria vida, mas o arrependimento há de chegar. Isso aconteceu com ele. E eu quero ler para vocês agora uma das poesias mais lindas que eu já li, de Maria Dolores, que ela conta exatamente, se você tem curiosidade de saber o que aconteceu com Judas depois que ele suicidou, preste atenção nessa poesia, para vocês verem o quanto ela é linda, o quanto ela é bela. Chama-se Retrato de Mãe. Olha só. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, em tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Era a visita de uma mulher a Judas que estava no umbral. E ele responde: acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar a senhora de Judas, o traidor? Sou eu. Eu aniquilei a vida do Senhor. Olha a culpa. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, mulher. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita,
Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofre, sei que luta, sei a dor que te causa o remorso que escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe, a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe! Não me venhais com mentiras e sarcasmo. E agora ele conta, meus irmãos, que quando ele desencarnou, ele foi em espírito visitar a mãe dele, a mãe de Judas. E ela viu ele, médium talvez fosse, e olha o que ele diz: depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e te quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remancioso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me um traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial, de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Nossa missão, meus irmãos, é ajudar Maria. Nossa missão, meus irmãos, é ajudar Jesus. É fazer a nossa prece. É a gente doar o nosso amor, nossa melhor virtude, para que ela chegue até esses corações que sofrem. Nenhuma ovelha se perderá. E não somos nós quem vamos expulsá-la do rebanho. Por isso, nesse instante, imbuídos desse sentimento de que tudo está certo nos desígnios de Deus, mas que nem por isso a gente deve se furtar de amar e de fazer a nossa parte por aqueles que sofrem, mas também por aqueles que fazem sofrer, é que eu convido você numa prece de coração unido, de sentimento conjunto, por esses nossos irmãos.
Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, unidos aqui em mais de 550 corações, sabemos que o amor se multiplica e sabemos que para o amor não existe fronteira. Então, nesse instante de alma verdadeira, a gente se conecta ao coração de cada pequeno afegão, e que o meu amor pequenino e simples possa fazer secar uma lágrima de medo. Que nesse instante, Jesus, é cedo para amar, é cedo para ainda entender o teu evangelho. Por isso te peço a misericórdia daqueles irmãos que fazem sofrer, daqueles irmãos que fazem chorar. Cuida deles também, Pai, porque muito mais do que aqueles que choram, eles precisam, por estarem ainda tão distantes do teu amor, como um dia nós também estivemos. Olha por eles. Obrigado, Senhor. Cuida de cada coração. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Eu acredito. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, sai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Obrigado, querido irmão, que essa oração tenha chego, eu tenho certeza que chegou, até aqueles corações necessitados. Que o teu lar seja preenchido de luz. Não esqueça de Maria, tá bom? Para você que de repente perdeu algum ente querido, não esqueça da missão incessante dela de cuidar, de resgatar cada ovelhinha, viu? Muita luz, muita paz, que Jesus tenha preenchido seu coração e te feito crer na certeza de que tudo está certo e que a gente pode colaborar para que as coisas deem certo mais ainda. Muita paz. Fica com Deus.